Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recusou a proposta dos parceiros da OTAN para ajudar na situação do Estreito de Hormuz. Com a situação no Estreito de Hormuz resolvida, recebi uma ligação da OTAN perguntando se precisávamos de ajuda. Avisei para ficarem longe, a não ser que quisessem só carregar seus navios com petróleo. Foram inúteis quando eram necessários. Tigres de papel, escreveu ele em 17 de abril na rede social Truth Social. Essa já não é a primeira crítica à aliança por parte do presidente americano. No início de abril, Trump afirmou que pensa em retirar os Estados Unidos da OTAN, já que aliados de Washington recusaram apoio aos Estados Unidos e Israel na guerra contra o Irã. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse na época que Washington reavaliará suas relações com a aliança após a guerra. Segundo o Wall Street Journal, países europeus e o Canadá discutem criar uma OTAN europeia. Sob liderança da Alemanha, começaram a planejar a defesa da Europa sem os Estados Unidos. As publicações ocorreram durante a turnê europeia do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que visitou a Alemanha, Itália, Noruega e Holanda nesta semana. Vamos discutir o futuro da OTAN com nosso primeiro convidado, o jornalista e comentarista internacional Alexei Pitti. Olá, Alexei. Primeira pergunta. Como assim? Até que ponto as críticas de Trump em relação aos parceiros, aos aliados europeus, são justificadas? Afinal, em resposta, os países europeus podem apresentar dois contra-argumentos. Primeiro, podem dizer que estamos lidando com a guerra na Ucrânia, pois os Estados Unidos não oferecem ajuda atualmente. Além disso, podem alegar que nem fomos informados sobre a operação no Irã. Então, por que deveríamos ajudar? Sabe, eu já comentei muito sobre essa situação, mas neste contexto, especialmente levando em conta a última declaração de Donald Trump, eu olharia para essa história do ponto de vista da estratégia política, porque muitas vezes todas as críticas de Donald Trump aos parceiros da OTAN, na minha opinião, são mais direcionadas ao público interno. Para aquele movimento MAGA que começou a criticar fortemente Donald Trump, que na verdade prometeu isolacionismo, prometeu se concentrar-se exclusivamente nos problemas internos dos Estados Unidos e não em guerras ao redor do mundo. Assim agora, Donald Trump está tentando mostrar ao eleitor que, vejam, eu realmente não quero gastar enormes quantias de dinheiro para proteger a Europa. Por outro lado, Donald Trump entende perfeitamente quais processos estão ocorrendo na Europa. E nós realmente vemos um processo paralelo, né, onde o Reino Unido, a Alemanha e a França basicamente lideram esse processo e formam sua própria coalizão, que de uma forma ou de outra ainda vai participar das operações para garantir a segurança no Estreito de Hormuz, mas somente após o fim da guerra. Ou seja, está claro que os países europeus não querem entrar diretamente na guerra, mas depois dela terão que se envolver, especialmente na garantia da segurança. O presidente americano pode dizer, viu? Eu disse que eles acabariam se envolvendo e foi o que aconteceu. Olha só, a minha pressão, digamos assim, acabou trazendo resultado. Por outro lado, se falarmos em termos puramente jurídicos, há dois artigos-chave no Estatuto da OTAN sobre os quais todos falam. São o artigo 4 e o artigo 5. E o artigo 4, veja, Donald Trump poderia ter usado a qualquer dia durante todo esse 1 mês e meio de guerra no Oriente Médio, mas ele não usou. Se você se lembra, quando drones desconhecidos, entre aspas, começaram a voar em direção à Polônia, a Polônia justamente ativou o artigo 4 do Estatuto da OTAN, que trata de consultas. Ou seja, eles ainda não obrigam ninguém a nada, mas é um passo adequado quando é preciso sentar com os aliados e consultar o que fazer. E no que a Polônia poderia contar nessa situação. O mesmo poderia ter feito Donald Trump, mas ele não solicitou nenhuma consulta. Nem vou falar do artigo 5, onde supostamente todos deveriam intervir e, junto com Donald Trump, ir lutar contra o Irã. Ou seja, juridicamente, oficialmente, Donald Trump não pediu ajuda à Aliança do Atlântico Norte de forma alguma. E o que ele declara publicamente, como presidente dos Estados Unidos, não tem muito peso jurídico, especialmente no contexto de consultas com a Aliança do Atlântico Norte. Por isso, tudo o que acontece publicamente, eu dividiria, sabe, pelo menos por 5. Especialmente o que diz o presidente americano, porque muitas vezes as declarações dele diferem muito do que realmente acontece. E na realidade, vamos ser francos e honestos. Os países europeus estão envolvidos na guerra contra o Irã, porque nos países europeus existem bases militares que os soldados americanos usam ativamente. São países da Europa Oriental, a base alemã, as bases no Chipre, as bases do Reino Unido e assim por diante. Ou seja, os aviões decolam de algum lugar, os aviões tanque pousam em algum lugar, a aviação americana é mantida em algum lugar, e ela é mantida não só nas bases do Oriente Médio, lá na Jordânia e assim por diante.
E toda essa aviação é mantida nas bases europeias. Por isso, quando o Trump diz que não ajudam, isso é mentira. Isso é falsidade. Além disso, no Reino Unido e a Alemanha realizam consultas com os países do Golfo Pérsico. Ou seja, é evidente, e aqui vou concluir o pensamento dizendo que é óbvio que os países europeus, após o fim da guerra, vão participar na garantia da segurança do Estreito de Hormuz. Todas as declarações de Trump, na minha opinião, são infundadas, mas ainda assim vamos analisar para quem são direcionadas. Elas são direcionadas aos europeus? Eu não acho. Isso é mais voltado exclusivamente para o eleitorado interno. Observação justa sobre as declarações de Trump. Já aprendemos neste último ano que não devemos levá-las ao pé da letra. Mas por isso, nesse sentido, me parece que declarações muito mais significativas, às quais valeria a pena prestar atenção, são as do secretário de Estado Marco Rubio sobre a revisão das relações após a guerra. A revisão das relações acontecerá de qualquer forma. Vamos voltar, ainda bem que você lembrou do Marco Rubio. Sempre me lembro disso. Durante a campanha eleitoral de Donald Trump em 2024, Marco Rubio foi o primeiro a anunciar oficialmente que os Estados Unidos mudariam totalmente sua estratégia de defesa. E isso não é nenhuma novidade. E eu também chamaria a atenção para a recente declaração de Elbridge Colby. Ele é o vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos para assuntos políticos. Figura controversa, na Ucrânia ele não é bem visto, pois incentivou Pete Hegseth, por exemplo, no início do ano passado, a restringir o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia. O mesmo ocorreu em agosto. Então, Elbridge Colby falou bastante recentemente na reunião do formato Ramstein sobre o chamado OTAN 3.0, se você já ouviu falar. Essa é uma estratégia que os americanos, durante a administração Trump, promovem de forma muito ativa. E foi Marco Rubio quem falou sobre isso pela primeira vez ainda durante a campanha eleitoral. E essa estratégia consiste no seguinte: os americanos, digamos assim, após a Guerra Fria, eles entendem perfeitamente que o principal teatro de operações na dimensão geopolítica agora não está na Europa. Bem, do ponto de vista deles. Vamos analisar do ponto de vista dos interesses americanos. Para eles, o principal teatro de operações não é a Europa. Ele está mais na Ásia, onde há o confronto com a China. Consequentemente, eles tentam direcionar todos os seus esforços para o lado da Turquia. Mas, ao mesmo tempo, eles também não podem deixar a Europa sozinha com o problema chamado Rússia. Assim, a ideia é que a Europa assuma a defesa do continente em termos de guerra convencional, ou seja, ela assume a responsabilidade pelos principais armamentos. E foi exatamente sobre isso que Elbridge Colby falou. A questão é a seguinte: quando ouvimos essas declarações de que a Europa deve se defender sozinha, vindas de Donald Trump, Marco Rubio e assim por diante, pensamos que os americanos mostram que vão largar tudo e sair, mas não vão sair? Elbridge Colby deixou claro que a Europa deve desenvolver seu complexo industrial de defesa, seus armamentos, seu exército e assim por diante. E a América vai continuar na OTAN. Esse é um ponto interessante. Vai continuar? Não vai sair de jeito nenhum? Ela só vai mudar um pouco o seu papel. E agora os europeus também estão assumindo certas áreas de comando dentro da Aliança do Atlântico Norte, sobre o teatro de operações europeu. Os europeus estão reestruturando sua base industrial militar. Os americanos ainda vão compartilhar tecnologia, inteligência, etc. E além disso, há algo mais a que devemos prestar atenção em termos de revisão das relações. Preste atenção em quem mais critica qualquer declaração da administração Trump sobre a retirada das tropas americanas da Europa, ou a revisão das relações, ou quando Trump diz que vai sair da OTAN, que não quer mais defender. Principalmente são os países da Europa Ocidental. Se olharmos para as declarações dos países da Europa Oriental, países bálticos, Finlândia, Polônia, Roménia, vamos ver que as declarações aqui são um pouco diferentes. E geralmente Alexandre Stupchevu é o presidente da Finlândia quem fala, que diz abertamente que não critica Donald Trump tão ativamente. Por quê? Porque se olharmos para essa estratégia da OTAN 3.0, que está sendo promovida pela administração Trump, veremos que está claramente estabelecido que o deslocamento, ou seja, as tropas americanas permanecem na Europa, mas elas estão se deslocando da Europa Ocidental para a Europa Oriental. Talvez você tenha ouvido recentemente, até houve alguns vazamentos na imprensa americana dizendo que Trump quer punir os países europeus. Por não terem participado da guerra contra o Irã com tropas, ele está transferindo tropas da Europa Ocidental para a Grécia, Polônia e países bálticos, ou seja, para o flanco oriental. E a ideia de que a Europa, sim, realmente deve se defender sozinha.
mas ela também deve entender que sua principal linha de defesa em qualquer luta futura é o flanco oriental, não o ocidental. Todos os esforços estão lá. Os americanos ficam, mas não cobrem o flanco oriental. E, ao mesmo tempo, pedem para a Europa se armar. E por que está aumentando essa porcentagem do PIB que os países devem gastar com defesa? Justamente para que esses países, por conta própria, possam expandir seu complexo industrial de defesa. E, no final das contas, depois de algum tempo, possam se abastecer completamente com armamentos por conta própria. Nesse contexto, a Ucrânia agora também está avançando como uma locomotiva. É só ver quando Zelensky vai e assina todos esses acordos de defesa com os europeus. Isso. E quando, por exemplo, lá, alguns, como Kit Kellogg, falaram sobre isso, autoridades americanas dizem que é preciso formar algum tipo de nova aliança para substituir a OTAN. Não haverá nenhuma substituição da OTAN, pelo que me parece e pelo que vejo. Haverá apenas uma verdadeira reformatação da Aliança do Atlântico Norte. Os americanos simplesmente vão mudar seu foco de atenção para a Ásia. Mas isso não significa que eles estão deixando a Europa. Eles só vão participar menos. Alexei, última pergunta. Como você vê as perspectivas de uma reformatação da própria Europa nesse sentido? Uma reformatação da defesa. Quando novamente vemos a proposta do Comissário Europeu de Defesa, o representante da Europa Oriental, Andrius Kubilius. Sobre a proposta de um exército europeu unificado de 100 mil soldados, houve ceticismo, especialmente na Europa Ocidental. De onde viriam esses 100 mil? A União Europeia tem 450 milhões de habitantes e pergunta: como conseguir 100 mil para o exército? Devemos ser honestos. A Europa, a velha Europa, sempre foi lenta, sempre foi indecisa. Na minha opinião, por uma razão simples. Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda antes da criação da OTAN, os americanos deixaram claro que iriam proteger a Europa. Não permitiremos que a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, volte a se erguer e inicie outra guerra na Europa. Desenvolvam-se, construam sua economia e prosperidade. A Europa se acostumou completamente com isso e isso também precisa ser levado em conta. Quando os americanos criticam os europeus por não se desenvolverem tão rapidamente, bem, os próprios americanos, digamos assim, acostumaram a Europa com isso, entre aspas. Acho que mais cedo ou mais tarde os europeus vão chegar a isso, eles serão obrigados a chegar a isso. E só para entender como isso acontece devagar, eu sempre lembro da declaração de Emmanuel Macron. Se não me engano, isso foi em 2017 ou 2018, quando ele falava para todo mundo que era necessária uma autonomia estratégica. A Europa não deve depender nem dos Estados Unidos nem da China, é preciso construir um exército europeu e assim por diante. Ou seja, Macron já falava sobre isso há quase 10 anos e só agora começaram finalmente a discutir isso no nível da União Europeia. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer, agora, na União Europeia, finalmente lembraram que no Tratado de Criação da União Europeia existe o artigo 42, parágrafo 7, sobre defesa mútua. E lá estão previstos exatamente os mesmos mecanismos. Se algum país da União Europeia for atacado, todos os outros países da União Europeia devem defender esse país. Ninguém nunca falou sobre isso, mas acabou que existe esse artigo lá. E agora eles finalmente começaram a desenvolver mecanismos de resposta caso algum dos países ative esse artigo 42 do Tratado da União Europeia. Por isso, eu acho que a Europa está indo na direção certa, devagar, não do jeito que a gente provavelmente gostaria. Mas ela vai ser obrigada a fazer isso, porque os Estados Unidos também não vão ficar esperando por muito tempo até que a Europa finalmente transforme sua própria defesa. Obrigado, Alexei Pech, comentarista internacional e jornalista, pelo contato. Até logo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei grato por isso. Isso pode ser feito por meio de doações, patrocínio no YouTube ou assinatura paga, por exemplo, na plataforma Patreon. Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos. Continuação.